Muito bom estarmos mais uma vez na presença do Senhor, na casa de Deus, neste santo lugar, neste lugar de graça, nesse lugar de fé, nesse lugar de comunhão, de valores inegociáveis, e um lugar onde a nossa fé é fortalecida, abastecida, para que a gente possa estar firme até o dia de Cristo. Amém? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, diz que nós temos que ficar firmes até Jesus voltar. Então, que o Senhor nos conceda essa bênção de ficar firme no Senhor, cada dia mais arraigado, mais envolvido pela presença do Senhor. Quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo, segundo livro dos Reis, no capítulo 3. Falando de fortalecer a fé, vamos ler a história de um homem sábio, que foi Salomão. Segundo o livro dos Reis, capítulo 3, verso 3, diz assim: Salomão amava ao Senhor, andando nos preceitos de Davi, seu pai, porém sacrificava ainda nos altos e queimava incenso. Foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, porque era o alto maior. Ofereceu 1000 holocaustos, Salomão naquele altar. Primeiro livro dos Reis, gente. O que eu falei? Segundo? É para testar. Estava aqui ouvindo um burburinho assim e falei, uai, o que está acontecendo? Então vamos de novo. 1 Reis, capítulo 3, verso 3. A idade vai chegando, gente, a gente vai dando essas tropeçadas, mas não tem problema não. Salomão amava o Senhor, andando nos preceitos de Davi, seu pai, porém sacrificava ainda nos altos e queimava incenso. Foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, porque era o alto maior. Ofereceu 1000 holocaustos, Salomão, naquele altar. Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite, em sonhos. Disse-lhe Deus: pede-me o que queres que eu te dê. Respondeu Salomão: de grande benevolência usaste para com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade e em justiça, e em retidão de coração perante a tua face. Mantiveste-lhe esta grande benevolência, e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor, meu Deus, tu fizestes reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Teu servo está no meio do teu povo, que elegeste, povo grande, tão numeroso que se não pode contar. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar a este grande povo? Estas palavras agradaram ao Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. Disse-lhe Deus: já que pediste esta coisa e não pediste longevidade, nem riquezas, nem a morte dos teus inimigos, mas pediste entendimento para discernires o que é justo, eis que te faço segundo as tuas palavras. Dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá. Também até o que não pediste, eu te dou, tanto riquezas como glória,
que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias, se andares nos meus caminhos e guardares os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi, teu pai, prolongarei os teus dias. Despertou Salomão, e eis que era sonho. Veio a Jerusalém, pôs-se perante a arca da aliança do Senhor, ofereceu holocaustos, apresentou ofertas pacíficas e deu um banquete a todos os seus oficiais. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor. Tua palavra que foi inspirada. O Senhor revelou essa palavra a estes homens e fez registrar histórias que nos ensinam, que nos ajudam na caminhada de fé, que nos fortalecem, que nos alimenta, Pai. Pedimos que a Tua palavra, que é viva e eficaz, que é como espada de dois gumes, Senhor, possa vir na nossa vida de uma forma especial nessa noite, que o Senhor possa falar conosco, nos alimentar, nos fortalecer por meio da Tua palavra. Nós te pedimos que seja assim, para a glória de Deus, porque queremos ficar firmes, Pai, firmes, inabaláveis, inclusive nos dias maus, Senhor, como a Tua palavra diz, Pai, que a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, mas é contra principados, é potestades, dominadores deste mundo tenebroso, nas regiões celestiais, e que tentam, Senhor, nos fazer desistir, nos fazer desviar o coração do Senhor, nos fazer, Senhor, comprometer os nossos valores cristãos, que tentam, Senhor, roubar de nós a alegria da Tua presença, Senhor, e a esperança que nós temos, Pai, como âncora da nossa fé, Pai, que é a Tua palavra. Por isso, Deus, dá-nos graça, fortalece-nos, firma-nos, fundamenta-nos, fortifica-nos nessa noite. Nós te pedimos, Pai, que seja assim, em nome de Jesus. Amém. A história de Salomão é uma história que tem muitas coisas a nos ensinar. E já o apóstolo Paulo diz que as coisas que aconteceram no Velho Testamento aconteceram para ilustrar para nós como nós devemos viver, como nós devemos nos portar e o que não fazer para não cometer os mesmos erros que aqueles cometeram. E o apóstolo Paulo nos ensina essa verdade. Eu queria pensar com os irmãos sobre algumas informações que a história de Salomão nos dá. A primeira informação que a gente tem, através da vida desse moço, é que as experiências com Deus e a disciplina pessoal são fundamentais para nos manter no caminho. É interessante quando a gente vê que Salomão começou aqui, provavelmente ele tinha 20 anos de idade, quando estava aqui agora já empossado como rei, e ele começou bem para chuchu. E ele teve uma experiência maravilhosa, irmãos, porque ele foi sacrificar, ele foi adorar, ele ofereceu ao Senhor 1000 holocaustos, e ele estava alegre, animado, feliz, e de noite Deus veio até ele. Olha que experiência maravilhosa. Olha que experiência tremenda essa de Salomão. Porque a experiência de irmos ao Senhor, ela é comum. Nós precisamos ir ao Senhor. Nós precisamos buscar o Senhor. Nós estamos, inclusive, neste lugar aqui para buscar o Senhor. Agora, a experiência de Deus vir até a gente, ela não é comum. Ela é extraordinária, ela é maravilhosa. E naquela noite, Deus veio ao Salomão. E Deus falou com Salomão. Olha que pergunta. Salomão, pede o que você quiser, o que você quer que eu faça? Olha que pergunta que Deus dá a esse homem. Como é que você responderia se Deus viesse a você e fizesse essa pergunta para você? O que é que você quer que eu faça, Dorinha? Doquinha?
Dorinha e Doquinha é a mesma coisa, né? Jeremias Gaspar. O que é que você quer que eu faça? Pede, o que você quiser, hein? Parece aquele pai que chega em casa e ganhou um aumento exponencial, sustância, dobrou o salário, ele está feliz. Ele chega em casa e fala, pode pedir, meu filho, o Natal vai ser gordo. O menino, opa, é agora. Que Deus maravilhoso, gente. Só que as experiências, elas precisam ser renovadas. Na história de Salomão, 40 anos depois, Deus só apareceu a Salomão uma segunda vez. Na terceira vez já foi juízo. E a gente não vê mais Salomão mantendo a sua fé como ele mantinha após 20 anos de reinado. Porque o templo e a casa de Salomão levaram 20 anos para ser construídos. E nesse tempo, Salomão continuava buscando a Deus. E quando inaugurou o templo, Deus veio de uma forma extraordinária novamente. E a Bíblia diz que Deus encheu com a presença dele o templo de tal forma que os sacerdotes não podiam entrar. Aleluia! A presença de Deus era tamanha que nem os sacerdotes podiam chegar, tamanha santidade, tamanha majestade. Eu me lembro de dois amigos meus, na missão, eles eram sustância. E eles tinham experiências com Deus assim maravilhosas, coisas assim malucas. Eles estavam orando e Deus falou, vai lá no hospital tal. Eles falaram, Senhor, mas como é que nós vamos entrar lá na UTI tal? Sem conhecer ninguém. Vai lá, meu filho. Eles entravam assim, ninguém via eles. Entrava, orava pelo enfermo que o Espírito Santo mandava, e ninguém via, saía tranquilo. E ele contando para mim que uma das madrugadas que eles estavam orando, jejuando já há 7 dias, a presença de Deus era tão forte que eles pediram para parar. A carne deles não suportava. Começou a doer, parece que explodir. Tamanha glória de Deus. Eu imagino que aqui, nessa experiência, a experiência desses meus amigos não foi nem uma gotinha. Porque Deus encheu o templo que eles não podiam nem chegar perto. Mas dali para frente, Salomão, no segundo tempo, ele começou a declinar nos outros 20 anos. E aí a gente aprende que experiência precisa ser renovada. Elas são importantes, você precisa ter experiências gloriosas com Deus. Não só de ir receber, mas de Deus vir até você e manifestar a você a glória dEle, a presença dEle, o poder dEle, a voz dEle na sua vida. É isso que dá sustância para a gente caminhar. Não é só que a gente fala com Deus, mas que Deus fala com a gente. E quando Deus fala, a voz de Deus é algo extraordinário dentro do nosso coração. Mas as experiências ficam no passado. Elas sozinhas não são capazes de manter a gente firme. Precisa estar associada à sua irmã gêmea, que é disciplina. Eu preciso continuar sacrificando, eu preciso continuar me oferecendo, eu preciso continuar me consagrando, eu preciso continuar orando, tendo uma vida devocional, eu preciso continuar firme, assíduo na igreja, eu preciso estar lendo a Bíblia, orando, conversando, me associando a pessoas que também estão buscando a mesma experiência e a mesma firmeza de fé. Por quê, irmãos? A estrada da história, ela é cheia de curvas. Deus não escreve a história de forma retilínea, reta. Não, a história é construída, cheia de curvas. Salomão não imaginava que 20 anos depois, o seu coração iria se distanciar de tal forma de Deus,
que ele iria colocar um ídolo dentro do templo e adorar aos ídolos das suas mulheres. Interessante, queridos, que os momentos de Deus com Salomão ficaram nesses dois momentos. E não por causa de Deus, mas por causa do próprio Salomão. Olha o que está escrito lá no capítulo 11. Que terrível coisa. Verso 1. Ora, além da filha do faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias, etéias, mulheres das nações, de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel: não caseis com elas, nem casem elas convosco, pois vos perverteriam o coração, para seguirdes os seus deuses. A estas se apegou Salomão pelo amor. Tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor seu Deus, como fora o de Davi seu pai. Salomão seguiu a Astarote, deusa dos sidônios, a Milcom, a abominação dos amonitas. Assim fez Salomão o que era mal perante o Senhor, e não perseverou em seguir o Senhor como Davi seu pai. Nesse tempo, edificou Salomão um santuário a Quemos, abominação de Moabe, sobre o monte fronteiro a Jerusalém, e a Moloque, abominação dos filhos de Amon. Assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam a seus deuses. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, pois desviara o seu coração do Senhor, Deus de Israel, que 2 vezes lhe aparecera. Acerca disso lhe tinha ordenado que não seguisse a outros deuses. Ele, porém, não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Por isso disse o Senhor a Salomão: visto que assim procedeste, e não guardaste a minha aliança, nem os meus estatutos que te mandei, tirarei de ti este reino e o darei a teu servo. Contudo, não o farei nos teus dias, por amor a Davi teu pai, da mão do teu filho o tirarei. Olha que terrível. 40 anos depois, aquele moço que fez aquela oração bonita, que Deus veio, agora a vaca foi para o brejo. Porque a vida é cheia de curva, gente. A gente não sabe o que vai acontecer daqui 30 segundos. Você não sabe o que vai acontecer daqui 10 minutos, 1 ano, 10 anos, 20 anos. Eu fico feliz quando eu encontro pessoas que estão há 20, 30 anos agarrados no Senhor com a mesma intensidade. Com a mesma intensidade. Às vezes eu vou pregar em alguns lugares, chego lá, 10 anos depois, está lá um ministro de louvor, do mesmo jeito, com a mesma alegria, fazendo a mesma coisa, mais um culto. Eu fico feliz. Já podia voltar para casa e ver pessoas que guardaram a fé, estão guardando a fé. E principalmente, nós que não estamos na geração de Salomão e temos a palavra de Deus, nos advertindo que a gente tem que ter cuidado. A queda, meus irmãos, lá no Éden, ela frustrou muito da nossa história. E hoje a gente não tem minutos e nem horas. Nós temos momento. A vida é construída momento a momento. E cada momento é um momento de perseverança. É um momento de receber de Deus graça, misericórdia, de estar diante do trono. Senhor, me dá graça, mais um dia, mais uma oportunidade que o Senhor me dá de viver. Eu quero viver esse dia na Tua presença. Nós cantamos aqui, seja acordando, seja dormindo, seja para a glória do Teu nome, para fazer a Tua vontade. Seja andando pela rua, Senhor, me fortalece, revela a Tua graça a mim, porque eu não sei o que vai acontecer amanhã. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas.
Quem o conhecerá? Só o Senhor sabe, gente. Cada momento precisa ser vivido e vivido para as coisas eternas. Quem vive tem que viver sabendo que você não sabe como é que vai estar daqui 10 minutos. Não sabe. Esse é o seu momento. Esse é o momento de Deus para você. Só Deus sabe o que vai acontecer daqui 2 horas, 3 horas, 2 dias, 1 ano, 20 anos na sua vida. Mas você vai estar firme. Porque a vida nos apronta muitas coisas, gente. A vida nos apronta muitas coisas. Mas o que nós temos que considerar não é se a vida vai nos aprontar ou não, mas é que nós estaremos firmes na presença de Deus quando a vida nos aprontar. Quando as situações conspirarem para roubar de nós a presença de Deus. Gente, você sabe o que é perder a presença de Deus? Perder a presença de Deus é experimentar um inferno. Salomão negociou o inegociável. Cada momento, gente, é um presente de Deus. E deve ser vivido firme, alimentado, buscando ao Senhor. Não há idade para a gente ser enganado, gente. Salomão morre aos 60 anos aqui. Está morrendo aqui quando Deus dá esse juízo para ele. Então não tem idade para a gente ser enganado. Não há inteligência ou experiência suficiente para manter a gente na fé. Muitos que às vezes pensam, eu já estou, dessa água eu não bebo. Não pode fazer isso. Tem que continuar tendo um coração ensinável, tem que continuar tendo um coração boa terra, tem que continuar querendo mais de Deus, tem que continuar sedento por receber experiências novas, por ter revelação, palavra de Deus, Deus vir falar com você, tocar seu coração, gerar projetos novos na sua vida. Aos 600 anos, Deus falou com Noé, falou, constrói uma arca que eu vou mandar chuva de conforto. 600 anos. Então, queridos, Salomão, num dado momento, começou a negociar o que ele não podia negociar. E não manteve a sua fé. E aí a gente aprende que a fé precisa de manutenção contínua, constante. E nós estamos aqui na casa do Senhor, esse momento aqui, ou no grupo de vida, ou na sua devocional em casa, ou num congresso que você vai, ou numa conferência, ou num compartilhar, você está mantendo a sua fé firme no Senhor. Deus está falando com você, Deus está enchendo o seu coração, através de um louvor, através de uma palavra, através da ministração da palavra, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quer dizer, Deus está agindo para fortalecer a sua fé. Isso é importante. Hoje, esse momento aqui, nós estamos aqui também mantendo a nossa fé, guardando a nossa fé, para que venha o que vier, nós vamos estar firmes, em nome de Jesus. Satanás vai tentar cirandar, vai tentar roubar, vai tentar desanimar, vai tentar tornar a nossa vida uma vida fria, monótona, sem graça, vai tentar seduzir o nosso coração para as coisas deste mundo. Mas nós estaremos ali firme, com o coração em brasa, cheio do Espírito Santo, buscando Deus, buscando a palavra, crendo na palavra, arraigados na palavra de um Deus que não pode mentir, e que diz que estaria conosco todos os dias, e mais, que foi preparar lugar para nós, que não é um quarto de hotel, é um lugar de alegria, de fé, de esperança, de paz, onde não vai ter tristeza mais, estaremos juntos para sempre na presença do Senhor. Irmãos, muita gente tem ficado para trás, porque não tem mantido a sua fé. E nós precisamos entender que a fé precisa ser mantida. Mateus capítulo 25, Jesus conta a história. Mateus 25 tem 3 juízos.
E o primeiro juízo não é o juízo de Deus, é o juízo de nós mesmos. Conta a história de 10 virgens, que a Bíblia chama de 5 prudentes e 5 nécias. As 5 prudentes arrumaram, encheram a taça, o cálice de azeite, ainda levaram azeite reserva. As imprudentes, na hora H, faltou óleo para as imprudentes, para as nécias. E o noivo chegou, foi avisado, o noivo está chegando. E o noivo ali era o próprio Jesus na sua segunda vinda. E as 5 nécias, virgens nécias, que representam a igreja do Senhor, porque também são virgens, porque também estão esperando o noivo. Eu creio firmemente nisso, que ali é a igreja, e ali está esperando, só que elas não perseveraram, não se preocuparam em manter a fé. E aí o noivo, gente, dá óleo para nós aí. Ué, agora não, se eu der para você, o óleo aqui acaba, e o noivo vem, nós não podemos entrar, e o noivo é prioridade para nós. Vai lá na venda, vê se acha. Aí elas foram, quando elas voltam já era, a porta está fechada, as 5 virgens prudentes entraram para as bodas, e elas ficaram de fora. E aí, como diria minha mãe, vai chorar na cama que é mais quente. Irmãos, Jesus está nos ensinando essa verdade, que ali o juízo não é de Deus, é daqueles que não guardaram a sua fé, não se preocuparam em manter a sua fé. E aí foram esfriando, foram negociando seus valores, foram baseando a sua vida, não naquilo que criam, mas naquilo que viam, que podiam ter. E aí perderam seus valores, e perdendo seus valores, perde a sua identidade, e aí se afasta do Senhor, como foi Salomão. A fé precisa ser mantida, querido. Tem que ter azeite na candeia. Tinha um corinho antigamente que falava isso. Põe azeite na candeia, Senhor. Põe azeite na candeia, Senhor. Presbiteriana, cara. Minha amiga. Tinha uns cultos de fogo lá. Azeite na candeia. Azeite é o quê? Na Bíblia. O Espírito Santo. Tem que ter azeite todo dia. A lâmpada de Israel não pode se apagar. E para que ela não se apagasse, todo dia o sacerdote ia lá e punha o azeite para manter a chama acesa. A chama tem que estar acesa, gente. Quando o noivo voltar, nós não sabemos o dia nem a hora, mas ele vai voltar. E nós temos que ficar firmes até aquele dia. Aleluia. Diga para o teu irmão, fica firme, irmão. Em nome de Jesus. Graças a Deus. Irmãos, a questão não é se nós vamos ter vida longa ou vida curta. O que importa não é se a morte é prematura ou não. O que importa é se a vida foi relevante. Sabe? Salomão começou a relativizar a fé, a palavra de Deus, o legado do seu pai. E olha, gente, isso é muito importante. O legado dos nossos pais, que andaram na fé, que não abriam mão da palavra, da oração, do jejum, da igreja. Glória a Jesus. Nossos pais na fé, que foram antes de nós, que nos deixaram essa riqueza, de que nós temos que manter a fé. Salomão desperdiçou, perdeu-se. Mas para nós ainda há uma chance, que ninguém se perca. Jesus orou ao Pai, pedindo: Pai, a minha oração
Não é para que tire eles do mundo, mas para que nenhum deles pereça, para que nenhum deles seja arrebatado, para que eles sejam firmes até o dia de Cristo. Paulo fala: combati o bom combate, completei a carreira, e aí ele diz assim: agora receberei a inacessível coroa da glória, a qual Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ah, querido, Paulo está dizendo que ele teve que guardar a fé, Ele não guardou os pergaminhos, ele não guardou a história, ele guardou a fé no Senhor. Não permitiu que as tribulações... E quando ele fala isso, ele já está condenado, sentenciado à morte. Pouco depois, ele foi jogado às feras, dilacerado. Paulo está falando assim a Timóteo: meu filho querido, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Aleluia! Que seja isso um estímulo para nós, meus amados irmãos. Não desanima, não. Fica firme. Mantenha sua fé firme no Senhor, se alimente da verdade, busque a bênção de Deus, tenha experiências com Deus, mas discipline a sua vida para manter a sua fé firme no Senhor, em nome de Jesus, inclusive, sobretudo, no dia mau. Para terminar, eu queria só ler com você a experiência de um moço que chegou a uma conclusão maravilhosa, que também tem a nos ensinar, que é o nosso querido irmão Asaf. O Salmo 73, a partir do verso 21. Asaf termina o Salmo como deveria ter começado. Salmo 73, agora falei certo, hein? Verso 21. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante, era como o irracional a tua presença. Todavia, estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita, tu me guias com teu conselho, e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração, e é a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus, ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Por que ele chegou a essa conclusão, gente? Que bom estar junto a Deus. Porque ele havia se desviado. Ele havia se afastado. Se você ler o Salmo todo, não dá tempo. Mas ele começou: esse negócio de servir a Deus, Deus não faz nada por mim, é inútil ser santo, estou me preservando aqui, e Deus está abençoando o ímpio, e o ímpio peca e faz besteira, e Deus abençoa eles, e eu que estou aqui santo não levo vantagem nenhuma. E foi se afastando. Aí um dia ele entrou no templo e Deus tocou o coração dele. Por isso que ele termina dizendo: olha, eu cheguei à conclusão que bom mesmo é estar junto a Deus. O bom não é dinheiro, o bom não é fama, o bom não é poder, o bom não é título. Essas coisas faz parte da vida. Mas ninguém vai levar isso para o céu. Ninguém vai levar diploma para o céu. Ninguém vai levar riqueza para o céu. Ninguém vai... Bom mesmo, sustância, é estar perto de Deus, é estar na presença de Deus. Que esta, querido, seja a nossa convicção de todo dia. Principalmente naquele dia em que dá aqui a vontade de você escorregar na fé. O dia que você não quiser vir para a igreja, aí que você vem mesmo. O dia que você não quiser orar, aí que você ora mesmo. O dia que você não quiser ler a Bíblia, não tiver vontade, aí é que você... Porque tem dia que eu não quero almoçar, mas se eu não almoçar...
Dá problema, né? Pastor que não almoça. Porque é importante. Porque é necessário. Nem tudo na vida você faz porque é prazeroso, gente. Porque você sente vontade. Boa parte das coisas espirituais na vida a gente faz porque a gente precisa, porque é importante, que vai nos manter firme, sustância, até o dia de Cristo. Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Quando a gente está diante da ceia do Senhor, é Deus nos dando a graça de abastecer a nossa fé. Quero deixar essa lição, meu irmão. Não faça como Salomão. Eu estou com 30 anos de fé. Só de pastorado são 18. Eu tenho que estar firme, hoje, amanhã. Eu tenho que olhar para a história e dizer, graças a Deus, eu cheguei até aqui. E graças a Deus, eu preciso chegar amanhã. Amém, queridos? Não importa, eu não posso vacilar. Eu não posso abrir mão da presença de Deus na minha vida. Tem uma palavra na Bíblia que eu gosto demais da conta. Eu gosto de tudo, mas essa, quando o Caleb diz assim, ô Senhor, dá-me logo a promessa aí, porque assim como eu estava pronto aos 40 anos de idade, com 80 agora eu estou pronto para sair de novo. A guerra. Olha só, gente, isso nos ensina que a fé precisa ser mantida. Não importa se tem 30 anos de convertido, 10, 15 ou 2 dias, mantenha-se firme. Se alimente da verdade. Até aquele grande dia, quando nós estaremos para sempre na presença de Deus. Quero orar por você. Sabe, uma das coisas que mantém a gente na fé é a oração, né? Eu gosto quando alguém chega, pastor, estou orando pelo Senhor. Graças a Deus. Eu digo, é isso que tem me mantido de pé mesmo. É isso que me mantém na caminhada. Porque é tanta luta às vezes, né? O diabo arma tanta cilada, querendo nos roubar a presença de Deus. Querendo ver a gente igual Salomão, ó. Deus nos livre disso. Deus nos livre disso. Quero orar por você. Queria que você curvasse sua cabeça. Talvez você esteja aqui vivendo um momento assim de lutas, dificuldades. Quem sabe tem gente aqui hoje que entrou falando assim, é a última chance que eu estou dando para mim. Nada acontece na minha vida. Talvez tenha pessoas aqui que estão se sentindo assim frio. Faz tempo que não tem uma experiência com Deus. Os pés estão quase se resvalando. Queria orar por você, querido. Pedir a Deus que renove a sua experiência, que reacenda a chama no seu coração. Eu queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui para a gente orar junto. A Bíblia diz que o Deus de toda graça há de nos fortalecer, firmar, fundamentar, em nome de Jesus. Sai do seu lugar, venha para cá, vamos orar juntos aqui. Vamos pedir a Deus que nos fortaleça. Vamos pedir a Deus que nos dê graça para continuar firmes até o dia de Cristo. Não deixar a gente vacilar.
o Senhor guarde o nosso coração, que o Senhor nos ajude a manter nossa fé firme, que o Senhor corte os laços, que o Senhor nos livre de toda armadilha, que o Senhor cancele tudo que está na agenda do diabo a nosso respeito, para nos fazer desistir. Coloque a sua fé na presença do Senhor, peça a Ele graça. Aleluia. Graças a Deus, Pai. Senhor, nós precisamos do Senhor. Nós lemos a história de Salomão, Senhor, que não manteve a sua fé, ó Deus, que manteve a sua fé nos primeiros 20 anos, mas depois se perdeu, Senhor. Ah, Deus, nós te pedimos graça, nós pedimos o Senhor força, nos ajuda, Senhor, fortalece a nossa fé, fortalece a fé dos meus irmãos, Pai. Oh Deus, fortalece as mãos, fortalece, Pai, oh Deus, os dedos para a guerra. Não deixa desanimar, não deixa o inimigo, Senhor, se irandar. Toda seta, Pai, de desânimo, Deus, toda frieza, Pai, que acometeu o coração e a alma, Senhor, com teu fogo santo, Pai, vem queimar toda essa frieza, vem acender uma chama nova, Pai, no coração, na alma, Pai, vem reavivar, Pai, vem reavivar. Nós queremos continuar até o fim, Senhor, combatendo o bom combate, Pai, completando a carreira, Pai. Oh Senhor, queremos guardar a fé, nós não queremos perder a nossa fé, Senhor. Senhor, Tu nos conheces, Tu sabes das nossas fraquezas, Pai. Tu sabes, Deus, das nossas vulnerabilidades, Pai. Tu sabes o que está armado lá na frente, Pai. Não deixa a gente cair, Pai. Não deixa a gente se perder, Pai, como Salomão, Pai. Não deixa a gente ser enganado, Pai. Tua palavra diz que nos últimos dias, Pai, o amor de muitos esfriariam. Se possível, até os escolhidos serão, oh, Pai, enganados. Eu peço ao Senhor que não deixa ninguém enganado, em nome de Jesus. Todo espírito de engano, Pai, caia por terra, toda mentira do inferno, Pai, em nome de Jesus. Nós queremos ser cheios do Espírito Santo, Pai. Nós queremos, quando o Senhor voltar, ou o Senhor nos levar, Senhor, nossas lâmpadas estarem acesas, ter azeite na candeia, Pai, sermos cheios do Espírito Santo, Pai, e darmos frutos, Pai, em nome de Jesus. Oh Deus, se tem alguém aqui que entrou, Senhor, desanimado, talvez dando a última oportunidade, toca essa vida, Pai. Toca, Senhor, esse coração. Comunica o quanto o Senhor ama, Pai. O quanto o Senhor o ama, o quanto o Senhor tem um plano maravilhoso, Pai. O quanto o Senhor está presente, Pai. Eu te peço, Senhor, que cada servo, serva do Senhor aqui, sejam cheios do Espírito Santo, Pai. Tenha o cálice transbordando agora, Pai, em nome de Jesus, Pai. Sejam homens, mulheres, crianças, adultos, Senhor, adolescentes, jovens, cheios do Espírito Santo, Pai, que amam a Tua palavra, que amam, Senhor, o Senhor, numa fé firme, Pai, no Senhor, em nome de Jesus. Eu quero abençoar cada um aqui, pedir que o Senhor fortaleça cada um, em nome de Jesus Cristo, Pai. Mantenha cada um firme no caminho, Pai. Deus, em nome de Jesus, eu oro por esses queridos, Pai. Oh Senhor, tudo que eu quero é ver cada um aqui firme, firme, Senhor,
no Senhor, Pai, cheio do Espírito Santo. É o que eu peço, Pai, e abençoa os teus filhos, em nome de Jesus Cristo, e para a glória de Deus, Pai. Aleluia.